Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. No jornal O Globo, a aposta alta do PT no evento de apoio a Simone Tebet a Lula. Simone Tebet decide apoiar Lula. O apoio de Simone Tebet a Lula é líquido e certo, mas a campanha de Lula passou o dia de ontem, a terça-feira, tentando que ele fosse feito num tom mais impactante do que o MDB pensou. O PT pressionou para que fosse um evento em que Lula e Simone estejam juntos, discursem, preguem a união nacional, e assim será no início da tarde de hoje. Já o MDB, por questões internas, imaginou uma declaração formal dela sem a presença do ex-presidente. Motivo: para não desagradar os bolsonaristas do partido. A ala lulista da legenda sempre preferiu, naturalmente, que os dois aparecessem juntos na cerimônia. Um evento mais retumbante, como planejado, é visto como importante para se contrapor às imagens que nesta terça-feira a campanha de Bolsonaro conseguiu exibir com os apoios de Rodrigo Garcia, Romeu Zema, Sérgio Moro e Cláudio Castro. Desde a noite de domingo, quando saiu o resultado das urnas, o núcleo duro da campanha de Lula tem se mostrado aturdido. O ponto central da estupefação é o resultado de São Paulo. Embora não seja o único motivo de debates, tanto o resultado que Haddad conseguiu quanto o próprio Lula. E no fim das contas sobra a distribuição de culpas pelo responsável na vitória na eleição presidencial não ter acontecido no primeiro turno, mas sempre foi uma possibilidade que não houvesse vitória no primeiro turno, ou ao menos por não ter ocorrido com uma diferença mais larga sobre Bolsonaro. Mas o fato é que os apoios a Lula vão crescendo. Para que se tenha uma ideia, nessa matéria do Correio Brasiliense, que diz que Lula deve fechar o apoio de Simone Tebet, anuncia também o apoio de Kassab nesta quarta-feira, que é importante. O presidenciável Lula recebeu ontem o apoio formal do PDT e do candidato derrotado do partido no primeiro turno, Ciro Gomes. Para hoje, espera-se a chegada da MDBista Simone Tebet, com a qual Lula disse ter conversado, e de Gilberto Kassab, que traria o PSD. Outro que deve explicitar hoje que estará com Lula no segundo turno é Fernando Henrique Cardoso. Então, esse movimento, ele significa o seguinte: o apoio de Ciro Gomes a Lula não é dos mais entusiasmados. Porém, Ciro tem muito pouco a oferecer, porque o Ciro praticamente virou pó na eleição. Porém, esses 3% que estão com Lula, na verdade com o Ciro Gomes, são aqueles que não migraram para Bolsonaro e ficaram com Ciro porque não apoiam Bolsonaro. Então, com a indicação de Ciro de apoio crítico a Lula, evidentemente que esses 3% que ele teve devem migrar para Lula. Mas não é só isso. O apoio de Simone Tebet, sim, é um apoio muito importante, porque ela foi a terceira colocada da eleição, e ao apoiar Lula, em tese, ela pode transferir até os 5 pontos que ela tem, porque o que tinha que migrar para Bolsonaro já foi. Ela estava crescendo, tinha atingido aí uns 6%, e segundo as pesquisas, esse 1% que ela perdeu nas urnas foram para o Bolsonaro. Então, o que acontece é que, em tese, os apoios de Tebet e Ciro a Lula podem render a ele até 8 pontos de vantagem, em tese. Duas personalidades completamente diferentes. De um lado está Lula, que é um democrata, e de outro um aspirante a ditador, que é Bolsonaro,
que, na nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso deste país, malversador de dinheiro público, um homem de falsa fé cristã. Nosso trabalho para derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade absoluta, uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas. E, na verdade, essa fala de Ciro foi muito forte. Em troca de apoio, Lupe deve apresentar 4 projetos da campanha de Ciro para serem avaliados e incorporados ao programa de Lula. Mas a grande surpresa foi o apoio de José Serra, que anunciou apoio a Lula no segundo turno da eleição presidencial. Serra, do PSDB, e Lula foram rivais na disputa presidencial em 2002. Depois Serra teve uma eleição dura contra Dilma Rousseff em 2010 e o senador agora diz que tomou a decisão de apoiar Lula diante das alternativas postas. Com apoios de José Serra e Fernando Henrique Cardoso, a ala histórica e os eleitores históricos do PSDB seguramente vão ficar sensibilizados. Então, isso ajuda a desidratar o tucano novo Rodrigo Garcia. E no Globo, onde como Bolsonaro vai buscar os milhões de votos que faltam para superar Lula, eu adianto para você o que diz a matéria, e a notícia para Bolsonaro, nesse caso, é muito ruim. A estratégia amparada no apoio dos governadores Rodrigo Garcia, Cláudio Castro e Romeu Zema no Sudeste, ela não adiantou muito, porque Bolsonaro já tinha uma grande parte desses votos. Segundo os analistas, onde Bolsonaro precisa buscar votos é justamente no Nordeste. E é no Nordeste que dificilmente ele vai obter alguma coisa. Vamos dar uma lidinha aqui. Está a cargo do senador Flávio Bolsonaro o mapa dos votos que o presidente da República tem que buscar para superar Lula no segundo turno e se reeleger. O filho 01 do presidente começou a fazer as contas nesta terça-feira em conversas com a equipe de governadores do Sudeste que declararam apoio público a Jair Bolsonaro. Como o Bolsonaro saiu das urnas com 6 milhões de votos a menos do que Lula, é essa a meta de votos a serem conquistados. Mas a contabilidade dos operadores políticos é um pouco mais complexa e nada linear. Envolve a diferença entre a quantidade de votos que o Bolsonaro teve em 2018 e agora, 1,8 milhão. A diferença entre os votos que cada governador que o apoiou teve no domingo e os de Bolsonaro. E até o tradicional aumento na taxa de abstenção. Os assessores e governadores com quem Bolsonaro esteve na segunda-feira também levaram em consideração os mapas de votação. 3 milhões de votos eles acham que podem tirar em São Paulo dos aliados e no Sudeste. Os aliados Romeu Zema, Cláudio Castro no Rio e Rodrigo Garcia em São Paulo poderiam ajudar a conseguir para o presidente cerca de 3 milhões de votos entre eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, acha o Bolsonaro. Os outros 3 milhões que em tese faltariam, Bolsonaro teria que buscar no Nordeste. Então, realmente, ali é muito difícil que ele consiga. E Bolsonaro visita o Hospital das Clínicas e é recebido com protesto. Por que não veio na pandemia? Ele foi duramente vaiado nessa visita. E o IPEC divulga hoje os primeiros números para a presidência no segundo turno. Muita gente que está relativizando o IPEC tem que entender que houve um movimento final na reta final da eleição que mudou os números. Foi o movimento de voto útil de indecisos e de envergonhados. Então, essa pesquisa IPEC é muito determinante, sim, e não olhar direito para ela é um erro muito grande. E o troco que Lula pretende dar em Bolsonaro. O Bolsonaro amarrou alguns apoios ontem e Lula chamou para a tarde de hoje em São Paulo um encontro com vários apoiadores, inclusive uma extensa lista de governadores e senadores. Só para citar alguns exemplos, o evento, segundo a campanha, terá Helder Barbalho, do Pará, Renan Calheiros, de Alagoas, Tasso Gereissati, do Ceará, Omar Aziz, do Amazonas, Otto Alencar, da Bahia,
Cátia Abreu, do Tocantins, isso sem contar vários nomes ligados à coligação que apoia Lula. E nem Roberto Jefferson, presidente do PTB, do padre bandido, tal do Kelmon, votou nele. Na sessão eleitoral de Jefferson, o padre não recebeu um voto sequer. Do padre, uma ova, porque a Igreja Católica já desmentiu que ele seja padre. E Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e hoje condenado pelo STF, não votou no padre Kelmon. Não é para se estranhar. E a morte do PSDB. Após a guinada à direita, o partido perde quadros e tem um monte de secretários de Rodrigo Garcia que estão pedindo demissão pelo apoio dele a Bolsonaro. E por fim, o Boulos dá a receita. É preciso dialogar com a terceira via e com quem não foi votar no primeiro turno. Boulos, o deputado mais votado em São Paulo, é o segundo mais votado no país e essa é uma grande notícia. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.